Fala galera do quarto ano, bem-vindos à nossa aula 4 de Estudos Paraenses, tá? A gente vai dar continuidade, galerinha, aos nossos estudos sobre a região amazônica. Então a gente já viu, né, qual a importância de estudar a história da nossa região, tá? Já sabemos, né, que estudar sobre o passado da nossa região não é simplesmente a gente aprender sobre coisas antigas, sobre gente que já morreu, né, sobre o lugar que já está diferente, não é simplesmente essa questão, tá? Mas entender que todo mundo tem um passado, certo? E para a gente conhecer o presente, ou entender o presente, a gente precisa sim conhecer o passado, tá? Então a gente já sabe que para a gente entender como que é a nossa região, a gente precisa entender como ela era no passado. É por isso que a gente está focando aí, né, no iniciozinho da história conhecida da nossa região. E hoje a gente vai falar justamente lá do capítulo 12, tá? Sobre quem ocupou a região amazônica lá no início, né? E como que a gente faz para descobrir essas coisas, tá? Então, abre lá o teu livro na página 72, tá? Capítulo 10, página 72, certo? E o título é A Amazônia é ocupada há muitos anos, correto? Então, a gente vai entender um pouquinho como que se deu isso, certo? Como que a gente pode saber o que aconteceu na Amazônia no passado? Como que dá para saber? Porque assim, você não estava lá, eu não estava lá, né? Então, como é que a gente vai saber de uma coisa que a gente não estava presente? Muito bem. Primeiro, a gente precisa entender que a Amazônia não foi sempre igual. E a gente já sabe disso, né? Que as coisas mudam, certo? Acontecimentos, lugares, pessoas mudam, tá? Mas então, como é que a gente vai saber o que aconteceu lá atrás, lá no passado? Como é que a gente vai saber quem eram os primeiros habitantes da região? Como que essas pessoas viviam? É quase que um trabalho de detetive mesmo, tá? Por isso que a gente tem esse detetivezinho aí. Porque é meio que um trabalho de detetive. Não é fácil a gente descobrir como as pessoas viviam no passado. Principalmente porque lá no passado você não tinha vídeo, né? Você não tinha rede social. Vamos combinar que a gente está deixando um material bem legal para as pessoas que vão vir depois da gente, porque as coisas estão gravadas, né? As coisas estão fotografadas. Então, como que eu vou saber como que as pessoas que viviam na Amazônia lá no século, por exemplo, 14, né, antes da chegada dos portugueses, tá? Como que eu vou saber como elas viviam, né? Não tem foto, certo? Não tem vídeo, tá bom? Não tem ali, os índios, eles não tinham uma cultura de escrever, por exemplo, né? A cultura deles é oral, ou seja, eles só contavam as histórias e passavam as histórias deles assim, contando, né? Pela fala, pela oralidade, não era escrita. Então, não tendo como é que eu vou fazer, tá? Então, a gente tem que descobrir através de pistas, certo? E que pistas são essas? Para viver, as pessoas produzem coisas, certo? A gente produz coisas para viver. Então, você tem, por exemplo, aí computador, né? Você tem celular, certo? Você tem a roupa que você veste, a comida que você come. Então, tudo que a gente precisa para viver, a gente produz, a gente fabrica, tá? Ou no caso a gente compra de outras pessoas que fabricam, mas enfim, você tem pessoas que fazem isso. Então, as pessoas, elas sempre produziram coisas para viver, tá? Então, você tem, por exemplo, faca, tem até exemplo aqui, né? Faca, panela, vestimenta, certo? Então, elas também produzem alimentos, tá? Você tem muitas coisas aí que as sociedades produziam, né, há muitos anos atrás e que a gente pode encontrar hoje, né? Então, restos de alimentos, pequenas construções, pedaços de facas, de panela, pintura nas paredes, todas essas coisas a gente pode usar como pista para tentar entender como que as pessoas viviam lá atrás no passado, entendeu? Então, por exemplo, se acha um local como esse, né? Tem que estudar o que seria isso aqui, né? Será que, por exemplo, isso aqui as pessoas usavam como bancos, né? Será que isso aqui era como se fosse uma panela, né? E aqui, o que você tem aqui? Um anzol? São braceletes? O que pode ser? Tudo isso são coisas que as pessoas deixaram no passado, né? E que são encontradas hoje e ajudam a gente a entender que tipo de material era usado, né? Que tipo de objeto já era conhecido, era fabricado por aquelas pessoas. Então você vai aí meio que descobrindo, meio que fazendo um trabalho mesmo de detetive, tá? E a pessoa, né, o especialista, o profissional que estuda essas pistas antigas aqui que, né, as populações antigas deixam, é
a gente chama ele de arqueólogo, tá? Então, o arqueólogo é aquela pessoa que estuda arqueologia e vai justamente aí se debruçar, né, se interessar por investigar essas pistas, né, e descobrir aí o que os outros povos que viveram antes da gente faziam, né, como que eles viviam, tá? E como que é essa arqueologia na Amazônia? Vamos entender primeiro o que é arqueologia, tá? Então eu tenho aqui o conceito de arqueologia para você. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo e anotar esse conceito, beleza, tá? Então, a arqueologia, ela é a ciência que, utilizando processos como coleta, escavação, tá? Vai estudar os costumes e as culturas dos povos antigos, tá? Então, vai estudar através de fósseis, de artefatos, de monumentos, enfim, o que restou da vida dessas pessoas. Então, o resto das coisas que essas pessoas foram deixando aí no decorrer da sua vida, tá? Os arqueólogos vão lá e aí coletando, escavando, procurando, né, pistas dessas pessoas, vai começando a entender como era que elas viviam, tá? As pesquisas dos arqueólogos e dos pesquisadores que trabalham aqui na Amazônia, né, chegaram à conclusão que a nossa região ela é ocupada há muitos anos e muito tempo antes aí da chegada dos portugueses, tá? Devido a algumas pistas, né, algumas dessas pistas que foram encontradas aqui na nossa região, esses estudiosos eles puderam chegar à conclusão de que a Amazônia, né, tem pessoas vivendo nela há mais de 10 mil anos. Por quê? Porque foram encontrados vestígios, que a gente chama, né, que são essas pistas, foram encontrados vestígios dessas sociedades, né, que viveram aqui há muito tempo. É por isso que se pode chegar a essa conclusão, que você tem aqui pessoas que viviam na Amazônia há mais de 10 mil anos, tá? Essas sociedades que viveram aí há mais de 10 mil anos, elas são chamadas de coletoras e caçadoras. Mas elas são chamadas assim hoje, tá? Pelos estudiosos, não por pessoas que, né, viveram na época, enfim. Certo? E aí, normalmente, como é que eles fazem? Eles fazem essas escavações, tá vendo? Essas escavações que eles encontram, essas coisas aqui, a gente chama de sítios arqueológicos. São esses espaços aqui onde eles podem escavar, tá? E é justamente nessas escavações que eles encontram esses vestígios, né? Essas pistas de outros povos que moravam aqui, tá? E a gente começa a entender que esses povos que viveram aqui antes da gente viviam de uma forma diferente. Então foi a partir dessas escavações e dessas análises que se chegou à conclusão de que esses povos que viviam aqui, eles coletavam e eles caçavam, tá? Então não foi nenhuma informação que chegou assim, através de um documento, olha, a gente caça e pesca, tá? Com amor, índios que viveram há 10 mil anos atrás. Não, não tem nada disso, tá? Chegou-se a essa conclusão por causa dessas escavações, por conta desses estudos, correto? Então, esses estudos, essas pesquisas, elas são de extrema importância para a gente entender como que era a vida antigamente, tá? Além disso, a gente tem algumas outras coisas, como por exemplo, né, gravuras. Isso aqui são gravuras, claro, não da época anterior à colonização, mas na época, né, ali que os portugueses chegaram aqui, então você já tinha mais ou menos, né, já tinha a convivência, né, entre portugueses e indígenas. Como que era a vida desses, como que era essa convivência, como é que era essa sociedade, tá? Então você tem aqui, essas gravuras, elas são o nome desse autor, tá até no livro de vocês, tá lá na página 74. Essa aqui do Jacaré Grandão tem uma igual para vocês aí na página 74 do livro, tá? É do Franz Keller. Tá? Mais ou menos ali por 1860, ele viajou pela região e ele inspirado, né, observou ali, né, a vida das populações indígenas que viviam na região e resolveu retratar, resolveu desenhar, tá? Então, você tem aqui a caça de um jacaré, tá? Tu faz assim, mas que jacaré enorme, isso é mentira, gente. Tem o jacaré-açu, tá? O jacaré-açu da Amazônia, ele é um dos maiores jacarés do mundo, ele é enorme mesmo, tá? Então, ele é realmente gigantesco, parecido com isso aqui, tá? Então, você tem aqui um momento de caça, né? Você tem aqui um momento de pesca, tá? Um momento de convivência, porque você tem aqui portugueses e indígenas, tá? Aqui também, certo? Deu uma caidinha aqui. Então, assim, esses projetos, tá? Essas gravuras, elas ajudam a gente a entender, tá? Como que as pessoas viviam, né? E compreender um pouquinho melhor como que era essa convivência aí, né? Com as pessoas
entre as pessoas na região, tá? Então, aquelas sociedades, que são as sociedades caçadoras e coletoras, tá? Elas retiravam tudo que elas precisavam da natureza, tá? Então, elas colhiam frutos, tá? Elas caçavam, elas retiravam sementes, casca de árvore, tá? Seja para fazer chá, para fazer remédio, enfim, tá? Pescavam, então tudo que eles retiravam era transformado de alguma maneira, eles tinham essa prática, tá? Além disso, se tinha muitos grupos que secavam carne, tá? E as sementes para fazer, para comer, enfim, né? Para fazer também remédio, cosmético, essas coisas, tá? Para poder durar mais tempo. Aqui neste período nós não tínhamos geladeira, tá? Então eles faziam ali para conservar os alimentos, eles tinham outras técnicas. Nesse caso, eles secavam as carnes no sol, né? E aí depois era só hidratar com água e dava para usar, ela durava mais tempo. As madeiras e as cascas de árvores, elas eram usadas nas construções e na produção de fibras que eles utilizavam para fazer material, né, para eles, tá? E essas fibras, elas também, depois de trançadas, elas podiam servir tanto para vestimentas, para cobertura de casas, enfim. E tem muitas dessas técnicas, né, com esses materiais que são utilizadas até hoje. Por exemplo, você tem aqui uma cuia de tacacá, né? A cuia, tá? Esse projeto dela aqui, essa coisa dela é desde a época dos indígenas, amor. Isso não foi criado recentemente, não. Camarão seco, né? O lance de pescar o camarão, secar o camarão, né? Que é aquele camarão que a gente usa no tacacá, no vatapá, também é uma técnica indígena, tá? A parte ali de utilizar as fibras, né? Por exemplo, isso aqui é a Capela Ecumênica lá da Universidade Federal do Pará. Então, a cobertura dela aqui é toda feita de fibra, né? Ou mesmo acessórios, né, coisas que são utilizadas para ornamento, ou mesmo em cozinha, enfim. Todas essas são técnicas que se aprenderam ali, que vêm, né, desde o passado, certo? Então, atividades extrativas. O extrativismo era a principal, né, atividade dos indígenas para se sustentarem dessas populações. Como que a gente sabe disso? Por causa dos estudos, tá? E das pesquisas. O que é extrativismo? Tá? É coletar os produtos direto da natureza, certo? Não é uma pessoa que planta, por exemplo, né? Ou cria um animal, não. Vai lá, quando coleta fruta, é extrativismo. Se pesca, é extrativismo. Tirou direto da natureza, é o que a gente chama de extrativismo. E na Amazônia, nós tivemos aí muitas sociedades que viveram dessas atividades extrativas, tá? E ainda existe até hoje para algumas comunidades. Então, para muitas pessoas, a atividade extrativa, quando ela é bem conduzida, quando ela é bem feita, né, ela preserva a natureza. E isso é essencial, tá? Por quê? Porque, no caso, o extrativismo ele não precisa que derrube árvore, né? Ele não precisa mudar curso de rio. Não, você usa os recursos naturais, né, do jeito que eles são, tá? Então, ela é considerada ecologicamente correta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, alguém que coleta castanha do Pará, tá? Esse aqui é o ouriço da castanha. Quando abre, tá cheio de castanha dentro, tá? Não precisa derrubar a árvore, não precisa matar um monte de castanha, é só chegar lá na floresta e tirar as castanhas no tempo certo. Pesca feita não de maneira predatória, né? Mas pesca, né, feita ali na maneira correta, no tempo correto, também, né, ajuda tanto economicamente quanto preservar a natureza, certo? Então, olha só, observa bem aí na plataforma qual é o exercício que você tem que fazer, tá? Estuda bem, tá bom? Que a gente se encontra nas próximas aulas, tá? Beijo e tchau!